Olá, sexto ano, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Pegue aí todo o seu material. Condição discursiva, discursos direto e indireto, e também veremos uma parábola chamada O Tributo a César. Antes, faça sua correção, fique ligado. É importante a gente compreender, tudo aquilo que está fazendo. Todo o nosso conhecimento deve estar aí, demonstrado de forma segura. Nós vimos na aula anterior, alguns tipos de frase. Vimos frases optativas, aquelas que expressam desejos, as imperativas, que expressam ordens, as interrogativas, que são aquelas utilizadas para formularmos perguntas, as declarativas, que são as orações, as frases que nós utilizamos para veicular informações. Então, todo esse conteúdo, todo esse aprendizado, nós aplicamos, no dia a dia, em nossa interação, em nossa comunicação diária. Na questão número 1, a pergunta é a seguinte: o que é um ato de fala? Então, um ato de fala é uma ação que desempenhamos por meio da linguagem verbal. E essa linguagem verbal pode ser escrita ou falada, tá bom? Na questão seguinte, questão número 2, talvez você possa ter ficado em dúvida na opção D, quando se diz que frase é um conjunto de palavras, Aqui, olha, essa afirmação é falsa, porque para obtermos uma frase, nós não podemos ter apenas um conjunto de palavras, mas esse conjunto de palavras tem que ter um significado, tá bom? Essa organização tem que produzir uma comunicação perfeita. Se não, apenas um conjunto de palavras soltas sem significados, então aí nós não teríamos uma frase. Por isso, essa afirmativa é falsa. Na questão E também, só podemos nos comunicar por meios de frases. Não, já vimos que podemos nos comunicar através de sons, de imagens, de cores. Então, também falsa essa opção. Na questão número 3, temos lá escrito: o que é uma onomatopeia? O que é uma onomatopeia? É uma interjeição que usamos para representar sons. E aí podemos encontrar na letra B, um exemplo bem claro de uma onomatopeia. Aqui essa escrita, banque. Na verdade, esse bonk com o aqui, tá? Esse modo de se colocar, de se escrever, na verdade foi uma tentativa de imitar o som da bola que bateu no amigo de Marieta. E aí, nessa tentativa de imitar o som, dizemos que temos uma onomatopeia. E aí é bom a gente refletir aqui na letra D. Na letra D, se retirarmos a onomatopeia que aparece nesse texto e analisarmos isoladamente, ela tem sentido? Essa palavra sozinha, bonk, sozinha, se nós não tivéssemos ela aí em todo um contexto, em toda essa situação, que nós vimos na tirinha, essa palavra sozinha não teria sentido algum, ela não teria um significado. Nós não poderíamos saber o que significaria essa palavra. É o que nós chamamos de frases incompletas ou frases de situação. São aquelas palavras ou aquelas frases que dependem do contexto para serem compreendidas. Elas sozinhas, não vão emitir uma compreensão. E aí, então, gente, eu vou deixar algumas páginas, tá? De textos, de atividades de textos, de interpretações de texto. E vamos lá para a página 100. Nós vamos agora ver aqui
o conteúdo discussão, condição discursiva. E depois nós vamos retornar, tá bom, a essas páginas que vamos deixar hoje. Aí no seu livro você tem um quadrinho, né? Eu vou ler aqui os balões para nós observarmos o que está acontecendo, né, nessa cena. Está lá, né, a senhora, e ela está com a palavra e diz: hoje vamos falar sobre 10 mitos que existem na oficina mecânica. E aí vem alguém, né, interrompe a fala da mulher e diz: mulheres falando de mecânica, tem alguma coisa errada. E aí a mulher retorna, né, a fala: tem razão, 11 mitos. E nesse quadrinho nós podemos observar, né, duas falas, né, a fala principal, e aqui surge lá da plateia uma outra fala. E é exatamente o que vamos, né, focar hoje, é o foco do nosso estudo. Condição discursiva, né? Desde pequenos nós aprendemos que devemos esperar a nossa vez de falar, né? Deixar a outra pessoa falar para depois, né, nós falarmos e também conseguirmos ser ouvidos. A essa regra que desde pequenos aprendemos é que chamamos condição discursiva. Condição discursiva é o componente de interação verbal que regula o direito à palavra. De forma resumida, podemos dizer que o direito à palavra é exercido de duas maneiras: pelo monólogo ou pelo diálogo. Porque não tem como a gente, né, manter uma comunicação perfeita, né, se todas as pessoas falarem ao mesmo tempo. Então, essa condição discursiva é exatamente, né, o momento certo de cada um falar, né, o momento certo de você pausar para ouvir, né, e assim interagindo. Quando dizemos monólogo, né, estamos dizendo o seguinte: no monólogo, apenas o enunciador fala, apenas uma pessoa fala, né? Aquele que está produzindo a fala, somente ele vai falar. Então dizemos que temos um monólogo. E no diálogo, pelo menos duas pessoas falam, uma de cada vez, isso é importante, tá? Então, toda vez que existe, né, essa forma de comunicação, dizemos que temos diálogo, né? Pelo menos duas pessoas falam, uma de cada vez, né, interagindo através da fala. Então, teremos o chamado diálogo. Tanto o monólogo como o diálogo podem ser espontâneos ou monitorados. E aí dizemos que um discurso é espontâneo quando a situação comunicativa permite, né, que as pessoas sintam-se à vontade. Quando estamos, né, geralmente entre pessoas mais íntimas, com familiares, entre amigos, nós, né, nos comunicamos de forma mais espontânea. Então temos aí o que chamamos de diálogo espontâneo. Mas às vezes existem situações em que nós nos sentimos, de certa forma, um pouco, né, sobre regras. Não podemos ser tão espontâneos assim. E aí é o que nós chamamos de discurso monitorado ou planejado. Isso ocorre, né, numa interação, num momento de comunicação em que a gente fica sob certas condições. E aí, nesse caso, né, as pessoas envolvidas ficam menos à vontade. E aí ficam tentando, né, atuar de forma a obedecer algumas regras. Aqui eu coloquei, né, como numa entrevista, né, entrevista de emprego. A pessoa está ali, sabe que está sendo observada, sabe que
né, que se deseja analisar tudo aquilo que ela está colocando, falando. Então a pessoa não fica tão à vontade. E aí temos o chamado discurso monitorado ou planejado. Aqui eu coloquei dois tipos diferentes de discurso. Um chamado discurso direto e outro indireto. O que é um discurso chamado direto? É aquele momento que o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando a entender que é uma ação do próprio personagem. E aí o narrador não intervém no que o personagem está falando. Usa-se geralmente o que? O travessão. Aqui como exemplo. Então seu chefe disse. 2 pontos. E aqui eu já venho na linha seguinte, né, iniciando com um travessão. Limpe esta bagunça. Aqui, olha, eu tenho um discurso direto, com todas essas características, né? O narrador, ele tenta produzir a fala. Ele vai colocar a fala, escrever exatamente do modo que o personagem estava falando. Podemos entender aqui, olha, limpe esta bagunça, né? Podemos entender essa frase como a frase exatamente dita, né? Da mesma forma com que ela foi produzida. É como se realmente a pessoa que falou, o chefe que falou aqui, né, estivesse falando. Então, dizemos que temos discurso direto. Já o discurso indireto, ao contrário, né, do discurso direto, no discurso indireto, o narrador interfere no discurso do personagem. E aí, então, ele utiliza suas palavras para tentar repetir as palavras do personagem. E aí, dessa forma, dizemos que o narrador intervém no que o personagem está falando. Aqui temos um exemplo. O chefe disse para ele limpar a bagunça. Está vendo aqui, né? O narrador está escrevendo o que aconteceu. Ele não colocou as palavras exatamente da forma em que o chefe pronunciou. Ele mesmo contou o fato, né, com suas próprias palavras. Então, discurso indireto. Temos aqui a seguir uma parábola. O tributo a César. E aí eu vou ler e você já pode ir observando todas essas características que vimos a respeito de condição discursiva e também a respeito desses tipos de discurso direto e também indireto. O tributo a César. Então as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para acompanharem Jesus em alguma palavra. Para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, porque não dás preferência a ninguém. Não levas em conta as aparências e ensinas de verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus.
E aqui nós podemos observar em alguns momentos o narrador contando, né, o fato, e em alguns momentos o narrador coloca entre aspas, né, tentando reproduzir exatamente a fala que foi dita, né, pelo personagem. Então aqui nós podemos observar todas essas situações, né, que estamos estudando. Naturalmente, nesse diálogo, houve essa maneira, né, de comunicação, no qual a gente observa esse direito à palavra, né? Enquanto um fala, o outro escuta, depois o outro responde, né? Vimos também que temos a fala, né, narrada de forma direta e entre aspas, em alguns momentos tentando reproduzir exatamente a fala dos personagens, além da gente também conseguir observar que essa interação, né, é uma interação espontânea, né, porque os envolvidos, eles estão interagindo ali em uma situação informal, sem a preocupação, né, de estarem sendo vigiados ou não. Eles estão interagindo de forma mais livre, no que chamamos de discurso, né, espontâneo. E aí, a seguir, você tem algumas atividades, faça com bastante atenção e capricho.